Das correntes à liberdade. O sol de Minas Gerais nascia quente, queimando as pedras do Arraial do Tijuco, no coração do século XVIII. O ar estava impregnado pelo pó dos caminhos e pelo brilho do diamante, essa pedra preciosa que movia homens, coroas e destinos. Entre os barracões de madeira e senzalas improvisadas, vivia Francisca da Silva de Oliveira, conhecida apenas como Chica. Filha de uma escravizada e de um homem branco de origem obscura, ela carregava na pele negra e nos olhos vivos o peso de duas realidades, a dor da servidão e a chama da esperança. Naquela manhã, Chica varria o chão de terra batida, enquanto observava discretamente o movimento na casa grande. Seus gestos eram firmes, mas sua mente vagava, sonhando com uma vida em que pudesse caminhar sem grilhões. Chica! Gritou a feitorinha, uma mulata de fala áspera que servia de intermediária dos senhores. Apressa-te, menina. O contratador vem aí, e tudo deve estar em ordem. Chica abaixou a cabeça em silêncio, mas por dentro fervia. Aprenderá, ainda muito jovem, que a obediência era máscara. Por trás dela, escondia-se sua verdadeira força. A chegada de João Fernandes. O alvoroço tomou conta do arraial quando chegaram os cavalos. À frente vinha João Fernandes de Oliveira, português de semblante altivo, recém-nomeado contratador de diamantes pela coroa. Sua comitiva trazia não apenas poder, mas também rumores. Diziam que era homem de ambição imensa, acostumado a moldar o mundo à sua vontade. Chica observava de longe, escondida entre outras escravizadas. Havia algo naquele olhar que a incomodava. Não era apenas arrogância, mas curiosidade. Quem é aquela? Perguntou João Fernandes a um dos capatazes, apontando discretamente para Chica. Ah, senhor. Apenas mais uma das negras da senzala. Mas dizem que tem a língua afiada e o espírito indomável. João Fernandes sorriu de canto. Espírito indomável. Pois gosto de espíritos assim. A conversa no quintal. Dias depois, o destino cruzou os dois no quintal da casa. Chica carregava baldes de água quando ele se aproximou. Como se chama? Perguntou o contratador, com voz firme. Chica, senhor. Respondeu sem olhar diretamente nos olhos. Chica. Repetiu ele, como quem experimenta o sabor de uma palavra nova. Dizem que sabe mais do que aparenta. Ela ergueu o rosto, encarando-o com ousadia contida. Dizem muitas coisas, senhor. Mas nem tudo é verdade. O silêncio entre os dois foi pesado, carregado de algo que nem mesmo Chica ousava nomear. A voz da rebeldia. Naquela noite, sentada perto do fogo junto a Antônio Soares, amigo de infância e companheiro de cativeiro, Chica deixou escapar um desabafo. Antônio, um dia hei de ser livre. Não quero morrer com correntes nos pés. Antônio suspirou, olhando-a com tristeza. Chica, a liberdade não é para nós. O que acontece com quem ousa desafiar o destino? É açoite, é morte. Aceita tua sina. Ela o encarou firme. Prefiro arriscar a vida do que viver sem escolha. As palavras ecoaram na escuridão da noite, como promessa. A proposta. Pouco tempo depois, João Fernandes a chamou na varanda da casa grande. O perfume do vinho português e o brilho dos candelabros iluminavam o ambiente. Chica, venho observando você. Não é como as outras. Há fogo em seu olhar. Sou apenas uma escravizada, senhor. Respondeu, mas sua voz traía a força de quem não se dobra fácil. Ele se aproximou, mais sério. E se eu dissesse que esse tempo pode acabar? Que posso lhe dar não apenas a liberdade, mas uma vida como nunca imaginou? O coração de Chica disparou. Liberdade. A palavra que carregava séculos de dor e esperança. Mas junto com a promessa vinha o preço invisível. Ela ergueu o queixo, firme. E o que o senhor pede em troca? João Fernandes sorriu, mas não respondeu. Apenas estendeu a mão, como quem oferece o desconhecido. Naquela noite, Chica não dormiu. A lua brilhava alta no céu de Minas, testemunha silenciosa da dúvida que a consumia. Aceitar a oferta significava romper correntes, mas também se lançar num mundo de intrigas, inveja e poder. E assim, entre o eco dos grilhões e o chamado da liberdade, nascia o primeiro passo da mulher que o tempo transformaria em mito. Um instante, uma escolha, e o destino de Chica da Silva começava a mudar para sempre. A alforria e o escândalo. O sol nas montanhas de Minas se erguia lento, iluminando o arraial do Tijuco.
O burburinho já tomava as ruas estreitas, tropeiros com mulas carregadas de diamantes, escravizados indo para o rio, mulheres vendendo quitutes nas portas das casas. Mas naquela manhã, um rumor diferente agitava o povoado. Falava-se que Francisca da Silva de Oliveira, a Chica, havia recebido sua carta de liberdade. A assinatura da carta. Dentro da casa grande, João Fernandes, sentado à sua mesa de jacarandá, molhou a pena no tinteiro e escreveu as palavras que mudariam a vida de Chica para sempre. O documento, simples em aparência, carregava um peso incalculável. Declaro livre a escrava Francisca da Silva de Oliveira, doravante chamada Chica, para que viva como mulher de posse própria e de direitos reconhecidos. Ao terminar, chamou Chica para junto de si. Ela entrou com passos firmes, embora o coração batesse descompassado. Aqui está, Chica, disse João, entregando-lhe o pergaminho. A partir de hoje, ninguém mais poderá lhe impor grilhões. Ela segurou o papel com mãos trêmulas, como quem toca algo sagrado. Os olhos marejaram, mas não deixou a lágrima cair. Sou livre, murmurou, quase sem acreditar. João Fernandes a observava com satisfação, mas também com algo mais. Uma posse invisível, como se dissesse silenciosamente: sou eu quem lhe dei asas, e sou eu quem pode cortar suas penas. O escândalo na vila. Quando a notícia se espalhou, as reações foram intensas. No mercado, senhoras brancas abanavam-se com leques, indignadas. Uma negra vestindo-se como senhora, exclamou Dona Francisca de Albuquerque, esposa de um dos homens mais ricos do arraial. É uma afronta à ordem de Deus e da coroa. Ao seu lado, outra dama acrescentou: e dizem que João Fernandes a trata como esposa legítima. O que será de nós, se os homens começarem a seguir esse exemplo? Enquanto isso, entre os escravizados, a notícia corria como fogo em palha seca. Alguns celebravam em silêncio, outros murmuravam descrença. Liberdade, para ela, disse um dos mais velhos. Isso só nos mostra que o Senhor dá com uma mão e tira com a outra. Mas Antônio, amigo de infância de Chica, não conseguia esconder o ressentimento. Procurou-a naquela mesma tarde, quando ela caminhava pelo quintal da casa grande, agora vestida com um modesto mas elegante vestido de algodão. O conflito com Antônio. Então é verdade, disse Antônio, cruzando os braços. Agora caminha como sinhá. Chica o olhou com doçura, mas também com firmeza. Antônio, sou a mesma. Apenas não carrego mais correntes. A mesma. Ele riu com amargura. Enquanto nós continuamos no cativeiro, você sobe os degraus da casa grande. Não és mais uma de nós. Ela segurou o braço dele com força. Não diga isso. Minha liberdade não apaga a nossa história. Mas se eu conquistei, talvez um dia possa abrir caminho para outros também. Antônio desviou o olhar, lutando entre orgulho e afeto. Só espero que não esqueça de onde veio, Chica. Porque o mundo da casa grande não perdoa quem ousa ser maior do que deveria. A primeira festa. Naquela noite, João Fernandes organizou um banquete para celebrar sua nova companheira. Candelabros iluminavam o salão. Músicas ecoavam em violinos e alaúdes, e a mesa farta exibia vinhos portugueses, carnes e frutas raras. Chica adentrou o salão com um vestido azul escuro, bordado em fios de prata. Os olhares se voltaram imediatamente para ela. Alguns homens admiravam em silêncio. As mulheres, porém, a fuzilavam com desprezo. Dona Francisca aproximou-se, com um sorriso gélido. Parabéns por sua ascensão, Chica, disse, com voz carregada de veneno. Mas lembre-se, vestidos e joias não mudam a cor da pele, nem o sangue que corre nas veias. Chica sustentou o olhar, sem baixar a cabeça. Tem razão, Dona Francisca. Nem vestidos, nem joias. Apenas coragem muda o destino de uma mulher. Naquela noite, enquanto dançava sob os olhos de todos, Chica sentiu pela primeira vez o peso de sua liberdade. Não bastava ser livre. Precisava provar, a cada passo, que era digna de ocupar aquele espaço. E no fundo de seu coração, sabia, quanto mais alto subisse, maior seria a queda que seus inimigos esperavam ver. E assim, da liberdade nasceu o escândalo. E do escândalo, o início de uma guerra silenciosa. O salão silenciou por instantes, chocado com a ousadia. Entre diamantes e veneno. O arraial do Tijuco, coração das minas de diamantes,
Pulsava como um organismo vivo. Carroças rangiam pelas ruas estreitas, negros escravizados desciam aos rios com bateias, e nas janelas da casa grande, mulheres da elite observavam cada movimento, sempre prontas a espalhar boatos. No centro de tudo, agora, estava Chica da Silva. Não mais apenas a ex-escravizada, mas a mulher que ousava andar em carruagem, vestir seda e receber visitas ilustres. João Fernandes, cada vez mais apaixonado, fazia de tudo para exibi-la como símbolo de sua casa. Mas a cada gesto de ascensão, crescia também o ressentimento da elite local. O salão da Casa Grande. Naquela noite, João Fernandes reuniu convidados para uma recepção. O salão iluminava-se com dezenas de velas. As paredes, adornadas com tapeçarias portuguesas, refletiam o luxo importado da Europa. Chica desceu a escadaria principal, usando um vestido carmesim, tão ousado que fez muitas damas abrirem os leques para esconder o rosto em espanto. Ela não conhece limites, murmurou uma das senhoras, encostada à parede. Dona Francisca de Albuquerque, a mais influente entre elas, estreitou os olhos. Pois se não conhece, alguém terá de mostrar-lhe até onde pode ir. João Fernandes, sorridente, ergueu a taça. Senhores, brindemos não apenas as riquezas das minas, mas também a coragem de desafiar velhas correntes. Os olhares se voltaram para Chica, que sustentou firme o peso daquele momento. Mas, por trás do sorriso, ela sentia a tensão latente, como se cada palavra fosse uma espada prestes a cair. A intriga de Dona Francisca. Após a festa, quando as carruagens já deixavam a Casa Grande, Dona Francisca reuniu algumas senhoras e 2 comerciantes influentes em sua residência. O que João Fernandes faz é uma afronta, não só à sociedade, mas à própria coroa, disse ela, com voz firme. Se permitirmos que uma ex-escrava ocupe lugar entre nós, que virá depois? Banquetes servidos por negros. Títulos entregues a bastardos. Um dos homens respondeu cauteloso. Mas João Fernandes é poderoso. Tem influência direta com Lisboa. Quem ousará enfrentá-lo? Francisca sorriu com frieza. Não precisamos enfrentá-lo. Basta atacar onde mais dói. A mulher que ele exibe como troféu. A conversa com Antônio. Enquanto isso, Chica encontrava-se com Antônio Soares, que havia passado dias sem falar com ela. Sentaram-se discretamente perto do chafariz da vila. Antônio, por que me evita? Perguntou ela, quase em súplica. Ele a olhou sério. Porque já não sei quem você é. A Chica que cresceu comigo no terreiro morreu. No lugar dela, vejo uma mulher que se veste como sinhá e dança ao lado daqueles que nos exploram. Não diga isso. Respondeu Chica, a voz trêmula. Não pedi o luxo, mas se ele veio, usarei como arma. Enquanto me invejam, não percebem que estou conquistando o espaço. Talvez um dia eu possa abrir portas que hoje estão fechadas para nós. Antônio suspirou, dividido entre orgulho e desconfiança. Só espero que essa luta não lhe custe a vida. O veneno. Alguns dias depois, durante um jantar íntimo na Casa Grande, Chica recebeu de uma criada um cálice de vinho. O aroma parecia normal, mas algo a fez hesitar. Recordou-se das palavras de Antônio e do olhar frio de Dona Francisca. Ela pousou o cálice sobre a mesa e observou discretamente. João Fernandes, percebendo sua estranheza, tomou o cálice e bebeu um gole. Segundos depois, levou a mão à garganta, tossindo violentamente. O vinho havia sido envenenado. O salão mergulhou em caos. Criados correram, médicos foram chamados às pressas, e João Fernandes, entre espasmos, conseguiu apenas murmurar. Era para você. Chica. O chão pareceu sumir sob os pés dela. Pela primeira vez, a liberdade não era apenas conquista. Era ameaça. Naquela noite, ao lado da cama de João Fernandes, Chica segurou-lhe a mão e jurou em silêncio. Não deixaria que a matassem como se fosse apenas uma sombra incômoda. Lutaria. Mas, nas ruas do Tijuco, já se espalhava o boato. Alguém quer a morte da mulher que ousou desafiar o destino. E assim, entre diamantes e veneno, começava a guerra aberta contra Chica da Silva. O preço da liberdade. O sol nascia sobre o arraial do Tijuco, mas para Chica a manhã parecia envolta em sombras. João Fernandes, ainda enfraquecido pelo veneno, repousava sob cuidados médicos. Sua respiração era irregular, e cada gemido lembrava a ela o perigo que agora o cercava.
Chica caminhava pelos corredores da casa grande, o vestido simples contrastando com o luxo à sua volta. Naquela madrugada, trocara a seda por linho cru. Não queria ostentar. Queria apenas refletir. A conversa com o padre Lopes. No jardim, encontrou-se com padre Lopes, um homem de meia idade, de olhar bondoso mas carregado de cautela. Ele havia sido chamado às pressas por João Fernandes, temendo pela alma em risco. Minha filha, disse o padre, aproximando-se, o que aconteceu nesta casa é mais do que um crime. É sinal de que as forças contra você não vêm só de pessoas, mas de estruturas. Chica ergueu o olhar firme. E devo recuar, padre? Devo me esconder como se minha vida não tivesse valor? Não digo isso. Mas saiba que cada passo que dá, Chica, é visto como afronta. Há aqueles que jamais aceitarão ver uma mulher negra, liberta, ocupando o espaço de Sinhá. Você é símbolo, e símbolos são perigosos. Ela respirou fundo. Pois que seja. Se querem destruir-me, terão de enfrentar mais que uma mulher. Terão de enfrentar minha vontade de existir. O padre a observou em silêncio, como se reconhecesse naquela força algo maior que mero orgulho. A desconfiança dos criados. Na cozinha, o burburinho era intenso. Os criados cochichavam enquanto lavavam panela e preparavam o almoço. Dizem que o veneno veio de dentro da própria casa, murmurou uma das cozinheiras. Se for verdade, ninguém aqui está seguro, respondeu outra. Chica entrou, e o silêncio caiu como pedra. Ela os encarou com calma, mas firmeza. Sei que muitos têm medo, mas a lealdade será lembrada. Quem me trair, no entanto, terá o mesmo destino do veneno que hoje quase matou João Fernandes. Um dos jovens criados, com olhos cheios de lágrimas, se aproximou. Sinhá, não pense que todos desejam mal. Muitos aqui veem na senhora esperança. Se a senhora pode, talvez um dia nós também possamos. Essas palavras tocaram fundo em Chica. Pela primeira vez, ela entendeu que sua luta ultrapassava o amor por João Fernandes, tornará-se símbolo para os que não tinham voz. O confronto com Dona Francisca. Alguns dias depois, quando João Fernandes recuperava lentamente as forças, Chica decidiu agir. Montou em sua carruagem e foi diretamente à casa de Dona Francisca de Albuquerque. As portas abriram-se sob o olhar surpreso dos criados. Francisca recebeu com o leque aberto, como se quisesse afastar o ar que a presença de Chica trazia. Ousada como sempre, Francisca, disse Chica, entrando sem ser convidada. Mas desta vez venho olhar em seus olhos e perguntar. Foi você quem envenenou o vinho? Francisca sorriu com desdém. Que ousadia! Se tivesse sido eu, acredita que estaria viva para perguntar? Chica aproximou-se, firme. Não subestime a força que me mantém de pé. Se tocar de novo em mim ou em João Fernandes, não descansarei até derrubar cada tijolo desta casa. As duas se encararam em silêncio. Foi a primeira vez que Francisca sentiu que a ex-escrava não era apenas uma amante exibida, mas uma adversária à altura. O segredo de João Fernandes. À noite, no quarto, João Fernandes segurou a mão de Chica. Minha querida, algo que nunca lhe contei. Ela o olhou assustada. O quê? A coroa já me advertiu sobre nossa união. Há cartas de Lisboa. Dizem que, se eu insistir em levar você ao meu lado, posso perder não apenas os privilégios, mas também as minas. Há homens dispostos a me substituir, esperando apenas um erro. Chica sentiu o coração apertar. Então nossa vida juntos é ameaça não apenas para nós, mas para tudo o que você construiu. Ele assentiu. E, ainda assim, não consigo imaginar minha vida sem você. Naquela noite, Chica caminhou até a varanda e olhou para o céu estrelado de Minas. Pela primeira vez, a liberdade que tanto sonhara parecia uma prisão dourada, cercada de luxo, mas acorrentada por ódio e intrigas. Enquanto as tochas iluminavam o arraial, ela fez uma promessa silenciosa. Não deixarei que decidam o meu destino. Se querem guerra, terão guerra. E assim, a partir daquele instante, a luta de Chica deixava de ser apenas sobrevivência e tornava-se resistência contra todo um sistema. Ecos de rebeldia. O arraial do Tijuco nunca mais fora o mesmo desde a noite do envenenamento. As ruas, sempre cheias de garimpeiros e tropeiros, agora fervilhavam de boatos. Uns diziam que a rainha negra seria derrubada pela própria coroa. Outros,
que Chica era protegida por feitiços africanos que a tornavam intocável. No coração dessa efervescência, o povo escravizado começava a ver nela algo mais do que uma mulher de luxo. Começava a vê-la como um sinal de que era possível romper correntes. O encontro no quilombo escondido. Antônio Soares, cada vez mais distante da Casa Grande, encontrava-se em segredo com um grupo de fugitivos no alto de um morro coberto de mata densa. Chamavam aquele refúgio de Quilombo da Pedra Oculta. Ali, ao redor de uma fogueira, homens e mulheres exaustos, com feridas abertas pelas correntes, partilhavam silêncio e esperança. Não podemos viver eternamente como caçados, disse um deles, voz rouca. Se assim a Chica pode desafiar os brancos, talvez nós também possamos. Antônio, cauteloso, respondeu. Ela vive cercada de luxo, mas também de inimigos. Se a tomarmos como exemplo, precisamos entender. O preço é sangue. Uma jovem, Magina, ergueu-se. E acaso já não sangramos todos os dias? As palavras ecoaram como flecha. Era a semente da rebeldia, regada pelo nome de Chica da Silva. A conversa com Chica. Dias depois, Antônio procurou Chica. Encontrou-a no jardim, sentada diante de um espelho portátil, onde ajustava os cabelos com pente de marfim. Preciso falar com você, disse ele, quase sem cumprimentar. Chica o olhou pelo reflexo. Veio cobrar outra vez o preço da minha escolha. Não, Chica. Vim pedir algo maior. Os escravos estão se reunindo. Eles acreditam que você pode ser a voz deles. Ela se voltou, surpresa. Eu? Sim. Se até uma mulher negra conseguiu subir tão alto, eles acreditam que podem pelo menos conquistar liberdade. Seu nome já corre pelas senzalas. É um estandarte. Chica sentiu o coração bater mais forte. Até então, pensara em sua luta como pessoal, íntima. Agora via-se arrastada para algo maior. E o que você quer que eu faça? Mostre que está com eles. Use seu poder não apenas para vestir seda, mas para abrir portas. Se você se calar, será apenas mais uma que esqueceu de onde veio. Chica baixou os olhos. As palavras feriram, mas também despertaram nela uma força nova. A festa da coroa. Enquanto isso, em outro canto do arraial, João Fernandes organizava uma grande festa para celebrar a visita de um enviado da coroa portuguesa. O conselheiro Vasconcelos, homem rígido, conhecido por não tolerar escândalos sociais. Na noite da festa, os convidados mais ricos se reuniram em trajes de gala. As mesas, fartas de doces portugueses, contrastavam com a fome das senzalas que se estendiam além dos muros. Quando Chica entrou no salão, todos se calaram. Vestia azul profundo, como o céu noturno, adornado de diamantes que refletiam as velas. Caminhava com graça, mas o coração palpitava. O conselheiro Vasconcelos ergueu as sobrancelhas. Então está a famosa Chica da Silva. Sou apenas uma mulher que vive sua vida. Senhor, respondeu ela, com calma calculada. Os convidados murmuraram, alguns em choque pela ousadia. O conselheiro riu de leve. Uma mulher ousada, sem dúvida. Mas ousadia, por vezes, tem preço alto. A decisão. Na madrugada, quando todos já dormiam, Chica foi até a varanda. Viu, ao longe, tochas acesas no morro, sinais do quilombo reunido. Antônio não mentia. Os escravizados esperavam algo dela. João Fernandes se aproximou, colocando um manto sobre seus ombros. Chica, não se envolva. O que acontece nas senzalas não é nossa guerra. Ela o encarou, firme. É sim, João. Sempre foi. Minha pele não mudou porque visto seda. Eu não posso ignorar o chamado deles. Ele suspirou, preocupado. Se fizer isso, não apenas a sociedade, mas a própria coroa virá contra nós. Chica respondeu com voz baixa, mas inquebrantável. Então que venham. Prefiro cair de pé a viver de joelhos. Enquanto as estrelas cintilavam sobre o Tijuco, Chica entendia que seu destino se ampliava. Já não era apenas amante de João Fernandes, nem inimiga de Dona Francisca. Tornará-se símbolo de uma luta maior. E sua escolha mudaria o rumo de todos. E no silêncio da noite, Antônio, no alto do morro, sussurrou para os companheiros. Está começando. As correntes invisíveis. O arraial do Tijuco amanheceu coberto por uma neblina pesada, como se a própria terra pressentisse que algo estava para acontecer. O som das badaladas do sino ecoava pela vila,
chamando todos à praça principal. Um mensageiro da coroa portuguesa havia chegado trazendo um decreto real. Os moradores, ansiosos, lotaram o espaço em frente à casa da intendência. Homens de chapéus largos, mulheres de vestidos armados, escravizados acorrentados. Todos, ricos e pobres, aguardavam a leitura. O decreto. O conselheiro Vasconcelos, com ares solenes, abriu o pergaminho. Sua voz firme cortava o ar. Por ordem de Sua Majestade, o Rei de Portugal, declara-se que a união do contratador João Fernandes com a ex-escravizada Francisca da Silva, vulgarmente chamada de Chica, é considerada afronta à moral e ao decoro da coroa. Ordena-se, portanto, que tal mulher seja afastada da vida pública e proibida de participar de cerimônias e recepções oficiais. Um murmúrio correu pela multidão. Uns sorriam satisfeitos, outros balançavam a cabeça em desaprovação. Chica, presente ao lado de João Fernandes, manteve o queixo erguido. Seus olhos, no entanto, ardiam de raiva. Não permitirão que eu exista, João. Querem me apagar como se fosse poeira. João Fernandes a segurou pelo braço. Não reaja agora. Se levantar a voz, eles terão a desculpa perfeita para destruir-nos. Mas Chica já não era a mesma mulher que um dia temera as correntes. O confronto público. Ela deu um passo à frente, encarando Vasconcelos diante de todos. Diga a Lisboa que não sou poeira. Sou carne, sou sangue, sou mulher. E se acreditam que podem me calar, terão de arrancar minha voz à força. Um silêncio mortal tomou a praça. Em seguida, os murmúrios explodiram. Algumas mulheres desmaiaram, homens riram em escárnio, mas os escravizados, reunidos nas sombras, trocaram olhares de esperança. Vasconcelos cerrou os dentes. Atreve-se a desafiar a coroa, negra. Chica sustentou o olhar. Atrevo-me a ser o que vocês jamais permitirão, livre. A ira de Dona Francisca. Do alto da sacada de sua casa, Dona Francisca observava a cena com satisfação venenosa. Ao lado dela, outras damas comentavam. Agora sim, ela cavou a própria sepultura. Francisca sorriu. Eu mesma jogarei a terra por cima. A decisão de Antônio. Enquanto isso, Antônio Soares, escondido entre os escravizados que assistiam à cena, sentiu o peito inflamar. As palavras de Chica eram a chama que faltava. Naquela noite, de volta ao quilombo da Pedra Oculta, ele discursou diante dos companheiros. Ouviram o que ela disse. Se a coroa tenta calar uma mulher livre, o que fará conosco? Acorrentados. Está claro. Ninguém virá nos salvar. Mas talvez possamos salvar uns aos outros. Está na hora de agir. Os homens ergueram facões. As mulheres apertaram crianças contra o peito. Não havia mais volta. Um embate com João Fernandes. Na casa grande, João Fernandes discutia com Chica. Você não entende o que fez. Afrontar Vasconcelos em público é como cuspir no rosto do próprio rei. Eles podem me destituir. Podem me prender. Chica caminhava pelo quarto, inquieta. E o que queria? Que eu baixasse a cabeça. Que aceitasse ser apagada. Queria que sobrevivesse. Gritou ele, pela primeira vez. Eu lutei tanto para lhe dar conforto. E você joga tudo fora por orgulho. Ela se voltou, lágrimas brilhando nos olhos. Não é orgulho, João. É sobrevivência. Eles nunca vão aceitar-me. Nunca. Então que pelo menos me temam. Naquela noite, o arraial parecia respirar tensão. Tochas ardiam no quilombo, enquanto na casa de Dona Francisca urdiam planos sombrios. E Chica, sozinha na varanda, sentia o coração arder. Pela primeira vez, compreendia que sua luta não era apenas por amor ou status. Era contra as correntes invisíveis que a sociedade insistia em colocar. Olhou para o horizonte e murmurou. Se tentarem me destruir, incendiarei o mundo antes. E assim, o destino avançava rumo a um clímax inevitável. O crepitar da rebelião. O céu de Minas naquela noite parecia diferente. As estrelas, tantas vezes cúmplices silenciosas dos segredos do Arraial do Tijuco, agora brilhavam como testemunhas de algo maior. Um silêncio pesado pairava sobre as ruas de terra batida, interrompido apenas pelo render distante das rodas de carroça e o uivo solitário de cães. Chica da Silva caminhava pela varanda da casa grande. A cada passo, sentia os olhos invisíveis que a seguiam. Desde o decreto da coroa, sua vida se transformará num fio esticado sobre o abismo. Mas, no fundo do peito,
Uma chama ardia. Não recuaria. O chamado no escuro. De repente, um criado de confiança se aproximou apressado. Sim, há alguém que insiste em falar com a senhora. Diz que é urgente. Chica franziu a testa. Quem é? Antônio Soares. Seu coração acelerou. Pediu que o trouxessem pela entrada lateral. Minutos depois, Antônio surgiu, coberto de suor e poeira, como se tivesse corrido o morro abaixo. Chica, não temos mais tempo, disse, quase sem fôlego. Os homens do quilombo decidiram. Amanhã à noite, atacaremos os armazéns de pólvora. Precisamos do seu apoio. Ela arregalou os olhos. Um ataque. Antônio. Isso é guerra declarada contra a coroa. A guerra já foi declarada, Chica. Cada chicotada, cada corrente, cada criança arrancada da mãe foi uma declaração. Agora é nossa vez de responder. Chica hesitou. Sentia dentro de si a verdade das palavras, mas também o peso do risco. O conflito com João Fernandes. Mais tarde, contou tudo a João Fernandes. O contratador, já recuperado do veneno, ergueu-se furioso. Estão loucos. Se os escravos atacarem os armazéns, o exército virá. E não apenas eles morrerão. Você também será arrastada junto. Não vê? É isso que Dona Francisca e Vasconcelos querem. Transformá-la no estupim da desgraça. Chica enfrentou, olhos faiscando. E o que sugere? Que eu lave as mãos enquanto os meus sangram. Que me esconda atrás das suas paredes douradas. Ele passou a mão pelos cabelos, desesperado. Sugiro que pense em nós. Eu posso protegê-la, mas não se desafiar o próprio império. Ela respondeu em tom baixo, mas firme. Talvez o império precise ser desafiado. A noite das tochas. Quando a lua alcançou o zênite, Chica decidiu ir montou uma mula escura, acompanhada apenas por um criado fiel. Seguiu em direção ao quilombo. O caminho era estreito, coberto por galhos que riscavam a pele. O silêncio da mata era quebrado apenas pelo coachar do sapo e o zunido de insetos. Ao chegar, deparou-se com dezenas de homens e mulheres reunidos em círculo, tochas nas mãos, olhos ardendo de determinação. Crianças observavam em silêncio, como se compreendessem a gravidade da cena. Antônia conduziu ao centro. Irmãos, eis a mulher que desafiou a coroa diante de todos. Eis aquela que chamam de Rainha Negra. Hoje, pedimos não só que esteja ao nosso lado, mas que nos lidere. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Chica respirou fundo. Sentia o peso de cada olhar. Eu não sou rainha de nada, disse, com a voz embargada. Sou apenas uma mulher que ousou não se calar. Mas se minha voz pode servir, que assim seja. Não luto só por mim, mas por cada um de vocês. As tochas se ergueram em resposta, iluminando a noite como se estrelas descessem à terra. A espião. Mas entre os presentes havia uma sombra. Uma jovem criada, infiltrada a mando de Dona Francisca, observava tudo em silêncio. Naquela mesma noite, escaparia para levar a notícia ao conselheiro Vasconcelos. Os escravos preparam rebelião. E Chica da Silva é sua líder. O presságio. De volta à casa grande, Chica passou a madrugada acordada. Cada ruído parecia presságio de tragédia. João Fernandes dormia inquieto ao seu lado, murmurando nomes e números de contas, como se tentasse proteger seu império mesmo em sonho. Ela olhava pela janela, e nas sombras da noite, imaginava soldados marchando, correntes sendo erguidas, sangue manchando a terra. No fundo do peito, sabia, não havia mais retorno. O suspense. Na manhã seguinte, a Praça do Tijuco amanheceu, anormalmente silenciosa. Comerciantes fechavam as portas, mulheres recolhiam crianças, como se uma tempestade estivesse prestes a cair. E no gabinete da intendência, Vasconcelos lia atentamente o bilhete da espiã. Seus olhos brilharam de triunfo. Então é isso. A negra ousa liderar rebeldes contra a coroa. Pois que seja, antes que a lua torne a nascer, arrastaremos todos às masmorras. E a tal Chica da Silva terá seu nome apagado da história. No alto do morro, no quilombo da pedra oculta, os escravizados afiavam facões e rezavam baixinho, pedindo proteção aos ancestrais. Na casa grande, Chica, sozinha na varanda, sentia o vento frio cortar o rosto. Seu coração sabia o que os olhos ainda não viam. A noite seguinte seria marcada por fogo, sangue e destino. E, no silêncio da madrugada, murmurou para si mesma: se meu nome deve arder,
que seja como chama que ilumina, não como cinza que desaparece. A rebelião estava às portas. Entre céu e terra rosa. O salão do tribunal estava lotado. Homens engravatados, mulheres de leques abanando o calor sufocante e olhares atentos que julgavam cada movimento da mulher no centro da sala. Chica da Silva, a rosa negra de Minas Gerais, estava ali. Não como escravizada, nem como senhora. Estava ali como símbolo. Símbolo do medo, do desejo da mudança que ninguém podia mais ignorar. As acusações pesavam sobre seus ombros como correntes invisíveis. Luxúria, soberba, bruxaria, subversão da ordem. Todos sabiam que o julgamento era menos sobre seus atos e mais sobre o que ela representava. A afronta viva ao sistema colonial que jamais imaginou que uma mulher negra pudesse vestir-se como dama, ser amada por um contratador, acima de tudo, influenciar decisões políticas e sociais. O juiz, homem velho e severo, bateu o martelo com força. Francisca da Silva de Oliveira, também conhecida como Chica, é chamada a declarar. Ela respirou fundo. Não tremia. Havia enfrentado senhores cruéis, a senzala, o chicote, a fome. Enfrentaria também aquele julgamento. Meu nome é Francisca, filha de uma mulher africana e de um homem português, disse, a voz firme. Já fui escravizada. Já fui vendida como objeto. E hoje, por minha inteligência e coragem, conquistei o que disseram ser impossível. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns zombaram, outros se calaram. O padre Manuel, sentado ao fundo, observava em silêncio. Em seu rosto, havia algo novo. Respeito. Ele, que antes a condenara, agora via mais do que pecado. Via resistência. Dizem que sou bruxa, continuou Chica. Se usar a palavra para ser ouvida é feitiço, então que assim seja. Se ensinar meus filhos a ler é pecado, que Deus me perdoe. E se amar for crime, então sou culpada. Dona Francisca, em seu vestido exuberante, não conteve o veneno. Culpada, sim. Por querer ser o que não é. Por esquecer o seu lugar. Chica se voltou para ela, o olhar sereno e cortante. Meu lugar é onde eu decidir estar. E se isso incomoda, não é culpa minha. É do mundo que vocês criaram. O silêncio que se seguiu era mais pesado do que qualquer sentença. Foi então que as portas se abriram com estrondo. João Fernandes surgira, vindo de Lisboa antes do esperado. O homem que um dia a libertou agora voltava não como salvador, mas como aliado. Este julgamento é uma farsa, declarou, caminhando até o centro. Francisca não é criminosa. É uma mulher que se ergueu acima de tudo o que tentamos impor. E se há justiça neste tribunal, que ela seja absolvida por mérito e por direito. O juiz hesitou. A pressão política era enorme. A coroa queria silenciá-la. A igreja a temia. A elite a odiava. Mas a verdade era inegável. Aquela mulher havia se tornado maior do que qualquer sentença. Após longos minutos de deliberação, a decisão foi anunciada. Francisca da Silva está livre de todas as acusações. Um sopro coletivo percorreu a sala. Uns gritaram de indignação. Outros aplaudiram com lágrimas nos olhos. Chica manteve-se ereta. Não sorriu. Não comemorou. Sabia que a liberdade, assim como o respeito, era sempre conquistada, nunca dada. Erva o reencontro e a redenção. Nos dias seguintes, a vida começou a tomar novos rumos. Antônio, o amigo de infância, a procurou ao entardecer, quando o sol tingia de ouro as ruas de Vila Rica. Eu te julguei, disse ele, a voz embargada. Achei que tivesse nos abandonado, mas agora entendo. Cada passo teu foi luta. Luta por nós também. Chica pousou a mão em seu ombro, com ternura. Eu precisei sobreviver, Antônio. Mas nunca esqueci quem sou. E nunca deixei de lutar. Apenas lutei de outra forma. O abraço dos dois selou algo maior que a amizade. A reconciliação entre passado e presente, entre raiz e futuro. No domingo seguinte, Padre Manuel a chamou à sacristia. Não havia sermões, apenas confissão. O pecado nunca esteve em sua coragem, filha. Ele esteve em nossos olhos cegos. A igreja julga a carne, mas Deus conhece o coração. E o seu é mais puro do que muitos dos que te condenaram. Ela agradeceu, em silêncio. Não buscava absolvição, buscava compreensão. E, de certa forma, a havia encontrado. Coroa um encontro com a inimiga.
A última que veio ao seu encontro foi Dona Francisca. Não havia ódio em seu olhar, apenas a amarga aceitação de uma derrota inevitável. Ganhou. Francisca, disse ela, fria. Mas saiba que o mundo continuará a te odiar. Chica sorriu. Um sorriso leve e quase compassivo. O ódio é o último refúgio dos que temem a mudança. E a mudança, Dona Francisca, já começou. A nobre virou as costas sem resposta. A batalha entre as duas terminava ali. Não com vingança, mas com a vitória silenciosa de quem ousou existir. Rosa, o legado de uma rosa negra. Com o tempo, Chica reconstruiu sua vida. Continuou promovendo festas e reuniões, mas também passou a financiar a educação de crianças negras, libertar outros escravizados e apoiar causas sociais. Tornou-se referência não apenas pelo luxo que ostentava, mas pelo impacto que causava. A sociedade colonial jamais a esqueceu. E jamais a perdoou completamente. Mas também nunca conseguiu apagá-la. Era impossível. Porque a história de Chica não era mais apenas dela. Era a história de todas as mulheres que ousaram dizer não. De todos os negros que resistiram à escravidão com inteligência, arte e coragem. De todos os seres humanos que recusaram o lugar imposto e criaram seu próprio destino. E assim, ao cair da noite, mais um baile em Vila Rica, quando velas tremeluzentes iluminavam o salão e risos ecoavam sob o som dos violinos, Chica ergueu a taça e olhou ao redor. Viu rostos amigos, antigos inimigos, olhares curiosos e sorrisos sinceros. Viu o passado e o futuro dançando lado a lado. Entre céu e terra, murmurou para si mesma: existe um lugar para quem não aceita ser invisível. E nesse instante, compreendeu que sua maior vitória não foi o ouro, nem o poder, nem a liberdade legal. Foi o respeito. O respeito conquistado com luta, lágrimas, astúcia e fé. Chica da Silva existiu. Viveu entre correntes e joias, entre o preconceito e a reverência. Na fronteira tênue entre a realidade e a ficção, transformou-se em mito. Sua história ecoa até hoje, lembrando que o maior ato de rebeldia é simplesmente existir. E existir com dignidade. E você, se estivesse no lugar dela, teria coragem de desafiar tudo para escrever o seu próprio destino. Se essa história te tocou, deixa o like e se inscreve no canal para receber mais vídeos.